Hola chicos, ¿todos bien? Hoje eu vou fazer uma explicação sobre o conteúdo que eu passei no último sábado, dia 3 de outubro de 2020, certo? E antes de eu começar esse conteúdo, a gente tem que pensar, certo? Relembrar o conteúdo dos verbos reflexivos. Por quê? Porque o verbo gustar, ele é um verbo reflexivo, certo? Isso no presente do indicativo, que é o que a gente tem visto. Então, é um verbo que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é simples, mas tem que tomar muito cuidado porque ele tem algumas regrinhas um pouco chatas, certo? Então, para a gente relembrar, o que são os verbos reflexivos? Os verbos reflexivos são todos aqueles verbos, certo? Que são apontados, certo? Que suas ações apontam de volta para quem está fazendo a ação, certo? Funciona como se fosse um espelho, certo? Em português, nós temos os pronomes reflexivos, certo? Esses pronomes reflexivos, eles indicam o que tipo de ação que o verbo está cometendo, certo? Se está sendo apontada para quem está cometendo a ação ou para a pessoa que está sendo apontada fazendo a ação, certo? Por exemplo, em português, nós temos eu me olho no espelho. Literalmente você está refletindo no espelho e está se olhando, certo? Então, é a ação sendo refletida, certo? No espanhol, para a gente poder identificar um verbo reflexivo em sua forma bruta, em sua forma infinitiva, certo? A forma infinitiva é a forma bruta do verbo, antes dele ser conjugado em qualquer forma, certo? Então, ele vai ter a terminação ar, er e ir, certo? Todos os verbos vão ser terminados em ar, er e ir, igual no português. Só que os verbos reflexivos, eles têm o adicional da sílaba se no final, certo? Então, de amar-se, meter-se, reunir-se, certo? Então, quando você encontrar um verbo assim, ele é um verbo reflexivo. Quando o verbo ele é reflexivo, ele já é apontado como reflexivo, ele vai necessitar da utilização dos pronomes reflexivos, certo? Então, o que isso quer dizer? Nós temos os pronomes comuns: yo, tu, ele, ella e usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, que são as pessoas pronominais, certo? São os pronomes pessoais. Então, nesse caso, os reflexivos são pronomes que vão acompanhar os verbos reflexivos. Nós vamos ter me para a primeira pessoa do singular, te para a segunda pessoa do singular e se para a terceira pessoa do singular, certo? Nos para a primeira pessoa do plural, os para a segunda pessoa do plural e se para as terceiras pessoas do plural. Percebam que o se ele repete nas terceiras pessoas, certo? Então fica um pouco mais fácil de relembrar. Então, por que é importante perceber o uso dos pronomes reflexivos? Porque os pronomes reflexivos vão ter significados diferentes, certo? Quando acompanhados com o pronome reflexivo, certo? Sem o pronome reflexivo ele tem outro significado. Então é uma coisa que tem que prestar muita atenção, certo? Quando tem essa combinação com o pronome reflexivo, quando o verbo ele é reflexivo. Tudo bem? A gente já viu isso no primeiro semestre. A gente vai rever, só que com o verbo gustar, porque o verbo gustar ele é muito específico.
certo? Então é importantíssimo prestar atenção nele. Aqui é a mesma tabela que eu coloquei no primeiro semestre, certo? Que é para relembrar a importância dos pronomes reflexivos e dos verbos reflexivos em relação ao seu significado e a sua utilização e seu modo de se colocar dentro de uma frase. Tudo bem? Então, a gente vai ver o verbo gustar, certo? O verbo gustar, ele vai ter apenas 2 modos de se conjugar, certo? Então, o que tem que prestar atenção em relação ao modo de que se conjuga o verbo gustar? Quando ele é seguido de uma palavra ou verbo no infinitivo, indicando que é uma palavra singular, a gente vai utilizar o gusta, certo? Gusta é para singular, certo? Então, se a palavra após estiver no singular, a gente vai utilizar gusta, ou se tiver um verbo no infinitivo. Por exemplo, a mim me gusta cantar, certo? O verbo está no infinitivo, então eu utilizei o gusta, certo? Porque o verbo está no infinitivo, então indica uma coisa singular. Por isso que a gente vai utilizar o gusta, certo? Ou então, a mim me gusta al fútbol. Eu gosto de futebol. Futebol está no singular, certo? Então, por isso a gente vai utilizar o gusta. Agora, para gustan. Gustan, nós vamos utilizar, certo? Quando a palavra seguinte estiver no plural. Simples. É só observar a palavra que vem a seguir. Se estiver no plural, gustan. Se estiver no singular, gusta. Outra peculiaridade em relação aos pronomes reflexivos, certo? Em espanhol, o gusta ele vai ser reflexivo, como eu já expliquei. Porém, nas terceiras pessoas, ao invés de ser se como pronome reflexivo, vai ser le, certo? Le no singular e les no plural, certo? O resto é idêntico aos pronomes reflexivos, tudo bem? Então, a mim me gustan, a ti, a vos, te gustan, a ele, le gusta, gustan, certo? Então, é algo que tem que prestar atenção, certo? No uso desse pronome reflexivo. Agora, um exercício fácil de utilização. Você vai ter 4 colunas. A primeira coluna, nem sempre você precisa utilizar o no, que é um advérbio de negação, certo? Indica uma negação, que você não gosta de algo ou que tal pessoa não gosta de algo, certo? Então, ele é a negação. Então, a gente vai colocar os pronomes, certo? Cada pronome indica a pessoa que vai ser utilizada. Então, a ti te gusta beber la leche caliente. A você, tu gosta de beber leite quente, certo? Então, vocês vão ter que formar frases, certo? Utilizando as 3 principais colunas, que é aqui se encontra o pronome, certo? Pronome reflexivo, o verbo gustar e as frases ao lado, os complementos, certo? Lembrando que tem palavras que tem sentenças, tem frases
na última coluna, na quarta coluna, que estão no plural. Então, o verbo gustar tem que concordar, tem que estar de acordo com a quarta coluna. Tudo bem? É bem simples, é uma questão de prestar atenção se estiver no plural. Lembrando, se estiver no plural é gustan, se estiver no singular, gusta. Aqui nós temos os verbos beber e comer, certo? São verbos simples, a conjugação deles no presente indicativo é igual no português, certo? É bem simples. Então, o exercício em si, certo? É o único exercício vinculado com os verbos comer e beber, certo? Só que você vai ter que utilizar uma junção, certo? Com o verbo gustar. Então, você vai perguntar para 5 amigos qual que é a comida favorita e a bebida favorita deles, certo? Então, 5 amigos, 5 frases, certo? Só que essas 5 frases necessitam estar combinados o verbo gustar, beber e comer, certo? Como eu coloquei no exemplo aqui. La comida preferida de Manuel es la paella, certo? A comida favorita do Manuel é a paella. Pero a él no le gusta la carne de conejo, mas aí ele não gosta da carne de coelho, certo? Ele substitui la carne de conejo por una carne de soja, certo? Ele substitui a carne de coelho por uma carne de soja. Tudo bem? Então, percebam a utilização do verbo gustar aqui. Ele não gosta de algo. Então, eu tive que conjugar em terceira pessoa. Tudo bem? Como você vai estar falando do gosto de alguém, certo? Você vai ter que utilizar o pronome em terceira pessoa, certo? Terceira pessoa. Él, ella e usted, singular. Ellos, ellas e ustedes, no plural, certo? Ele não come carne. Ele não come carne. Percebam aqui a utilização do verbo comer, certo? Que também indica o gosto de algo, certo? Você pode comer uma coisa e pode não comer outra, porque são variados gostos, certo? E bebe vino todos os dias, certo? E bebe vinho todos os dias. Vinho é a bebida favorita do Manuel, certo? Então veja que o verbo beber está apontando que ele gosta de vinho, certo? Então vocês vão ter que construir 5 frases, certo? Indicando 5 amigos. Pode ser imaginário ou não. Eu coloquei Manuel porque Manuel é imaginário para mim, certo? Então, esse exercício é para vocês combinarem o uso do verbo gustar, do verbo comer e do verbo beber, certo? É bem simples, mas tem que haver essa combinação entre as frases. Qualquer dúvida em relação aos exercícios, vocês sabem que é só me mandar mensagem, lembrando do recadinho, certo? Tentem me enviar as atividades pendentes até dia 13, certo? O semestre fecha dia 19, então eu tenho que estar com as notas postadas antes, certo? Agradeço a compreensão e qualquer dúvida, só contactar no Zap Zap.